A polêmica voltou com força, e dessa vez quem resolveu falar foi a própria Xuxa Meneghel. Depois de anos sendo alvo de rumores e teorias envolvendo mensagens ocultas em seus discos, a apresentadora decidiu se posicionar e abrir o coração sobre tudo o que viveu. Durante décadas, circularam acusações de que suas músicas teriam conteúdos escondidos ligados ao mal. Algo que ganhou ainda mais força com discursos de alguns grupos religiosos. Mas agora, diante de um vídeo recente publicado por um teólogo explicando o fenômeno conhecido como pareidolia auditiva, quando o cérebro tenta encontrar sentido em sons aleatórios, o assunto voltou à tona de forma diferente. E foi aí que Xuxa apareceu. Em vez de atacar, ela respondeu com emoção. A apresentadora agradeceu pela explicação e revelou o quanto essas histórias afetaram sua vida. Segundo ela, sempre foi difícil entender por que tantas pessoas preferiram acreditar em algo negativo, ignorando as mensagens de amor, alegria e cuidado que sempre tentou transmitir ao público, principalmente às crianças. O comentário dela tocou muita gente. Ela disse que, por anos, se questionou sobre o motivo de darem tanta atenção ao mal, enquanto suas intenções sempre foram positivas. Foi um desabafo sincero, que mostrou um lado mais humano de alguém que cresceu sob os holofotes e, ao mesmo tempo, sob julgamentos pesados. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Teve gente apoiando, dizendo que muitas dessas teorias nasceram do preconceito e da desinformação. Outros criticaram duramente certas atitudes de grupos religiosos, afirmando que, muitas vezes, acabam enxergando o mal em tudo, menos nas próprias atitudes. Mas agora eu quero saber de você. Você lembra dessa época das fitas tocadas ao contrário? Já ouviu falar dessas teorias? Você acha que isso foi só um grande mal-entendido, ou teve exagero de todos os lados? Conta aqui nos comentários, porque a sua opinião também faz parte dessa história. O deputado federal Mário Frias voltou a falar publicamente após um momento delicado de saúde que pegou muita gente de surpresa. Ele precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva em um hospital de Brasília depois de sentir fortes dores abdominais, causadas por um problema sério na circulação sanguínea na região. De acordo com informações médicas, a situação exigiu uma cirurgia imediata para desobstruir os vasos afetados. O procedimento foi realizado rapidamente, e desde então ele segue em recuperação, sob observação. Mas o que mais chamou a atenção foi o primeiro pronunciamento feito por ele após passar por esse susto. Em um texto carregado de emoção, o deputado refletiu sobre a proximidade da morte e o impacto que isso traz na forma de enxergar a vida. Segundo ele, momentos assim fazem tudo ganhar outro sentido, como se o essencial finalmente viesse à tona. Ele destacou que, diante de situações extremas, valores são reorganizados e a vontade de viver se fortalece. Além disso, ele demonstrou fé ao afirmar que acredita que tudo acontece dentro de um propósito maior, mesmo quando não conseguimos entender. A mensagem foi marcada por gratidão. Ele agradeceu pela própria vida, pela família e pelas pessoas próximas que estiveram ao seu lado nesse período difícil. Outro ponto que gerou bastante repercussão foi quando ele mencionou sua trajetória pública e reafirmou que pretende continuar atuando, mesmo após o ocorrido. Ele disse que encara sua missão com responsabilidade e citou sua parceria com Jair Messias Bolsonaro, destacando respeito e alinhamento na caminhada política. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Muitos seguidores enviaram mensagens de apoio e desejaram recuperação, enquanto outros aproveitaram o momento para refletir sobre como situações de risco podem mudar completamente a forma como enxergamos a vida. Agora eu quero saber de você. Você já passou por algum momento em que tudo parecia mudar de repente? Acha que experiências assim realmente fazem a gente enxergar o que importa de verdade? Deixe sua opinião aqui, porque, no fim das contas, histórias como essa fazem a gente parar e pensar. Uma nova polêmica tomou conta do cenário artístico e político, envolvendo o ator Wagner Moura e o pastor Silas Malafaia. O caso começou após declarações feitas nas redes sociais, que acabaram ultrapassando o campo das opiniões e foram parar na justiça. Tudo teve início quando o nome de Wagner ganhou destaque internacional por seu trabalho no cinema, especialmente com o filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. Durante esse período, comentários críticos surgiram nas redes,
alguns deles bastante duros. Entre as falas que repercutiram, estavam acusações envolvendo o uso de dinheiro público e críticas diretas ao ator, com termos considerados ofensivos. Diante disso, Wagner decidiu tomar uma atitude. Ele entrou com um processo judicial pedindo indenização por danos morais, alegando que as declarações ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Segundo a defesa do ator, ele não tem responsabilidade direta sobre o financiamento das produções cinematográficas, já que isso envolve diferentes empresas e parcerias internacionais. O filme em questão, inclusive, foi fruto de uma coprodução entre vários países, mostrando que o projeto vai além de um investimento isolado. Ainda assim, as críticas ganharam força nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem defende o ator e quem concorda com os questionamentos levantados. Do outro lado, Malafaia reagiu com surpresa ao saber da ação. Ele afirmou não entender o motivo do processo e disse que suas críticas não foram direcionadas de forma pessoal. Além disso, destacou que muitas pessoas também fizeram comentários semelhantes na internet, questionando por que ele teria sido escolhido como alvo da ação. A situação rapidamente virou assunto entre internautas. Enquanto alguns apoiam Wagner Moura e defendem que ataques pessoais devem ter consequências, outros acreditam que figuras públicas estão sujeitas a críticas mais duras, principalmente em ambientes como as redes sociais. E como se não bastasse toda essa tensão, outro assunto político também entrou no radar. O deputado Eduardo Bolsonaro usou suas redes para agradecer ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a soltura de Alexandre Ramagem, o que gerou ainda mais debate e repercussão online. Agora eu quero saber de você. Até onde vai a liberdade de expressão nas redes sociais? Quando uma crítica vira ofensa? E mais, você acha que figuras públicas devem processar esse tipo de ataque ou ignorar? Comenta aqui embaixo, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. O apresentador Celso Portiolli surpreendeu ao revelar um problema de saúde que quase ninguém sabia. Durante um evento recente, ele decidiu abrir o jogo sobre um período delicado que enfrentou longe dos olhos do público e que poderia ter afetado diretamente sua carreira na televisão. Segundo o próprio apresentador, tudo começou de forma silenciosa. Aos poucos, ele percebeu que sua voz estava falhando, mesmo sem estar em plena atividade. A rouquidão passou a ser constante, o que acendeu um alerta. Sem entender o que estava acontecendo, a preocupação só aumentava. E olha só! Já parou para pensar como deve ser assustador para alguém que trabalha com comunicação começar a perder a voz? Imagina viver disso e, de repente, sentir que algo está errado. Sem conseguir encaixar uma consulta na rotina, ele tomou uma decisão diferente. Chamou um médico para ir até sua casa. Foram feitos exames detalhados, e o resultado trouxe um certo alívio. Não havia nenhum problema grave nas cordas vocais. Mesmo assim, a situação exigia cuidado. Ele começou a adotar novos hábitos e fazer um tratamento para aliviar os sintomas. E aos poucos, a melhora veio. Mas o apresentador fez uma reflexão importante. O estilo intenso com que conduz seu programa pode ter contribuído para o desgaste vocal. Ele explicou que costuma falar alto, se envolver completamente e não se poupar durante as gravações. E isso, com o tempo, acabou cobrando um preço. A experiência serviu como alerta para mudar alguns hábitos e cuidar melhor da saúde. Depois de novos exames, veio a confirmação. O problema estava ligado a refluxo e sinusite, condições comuns, mas que podem afetar bastante a voz se não forem tratadas corretamente. Com o tratamento adequado, ele garantiu que já sente melhora significativa a cada dia. Agora eu quero saber de você. Você costuma cuidar da sua saúde ou só procura ajuda quando o problema aparece? Já passou por algo que parecia grave, mas no fim tinha solução? Conta aqui nos comentários, porque histórias assim servem de alerta para muita gente. Uma decisão da Justiça em São Paulo trouxe à tona um momento delicado na vida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O caso envolve uma medida legal importante, solicitada pelos próprios filhos, diante do agravamento do estado de saúde do político. Segundo informações do processo, foi determinada a interdição civil, um procedimento jurídico que reconhece quando uma pessoa já não tem mais condições de administrar sozinha seus atos, seja na vida pessoal, financeira ou patrimonial. Nesses casos,
A justiça nomeia alguém de confiança para assumir essa responsabilidade. O pedido partiu dos filhos Paulo Henrique, Luciana e Beatriz, após a evolução de um quadro de saúde bastante sensível. O ex-presidente foi diagnosticado com doença de Alzheimer em estágio avançado, o que tem impactado diretamente sua autonomia no dia a dia. Com a decisão, Paulo Henrique Cardoso passa a ser o responsável legal por representar o pai em questões civis. Isso inclui desde decisões financeiras até a administração de bens. A escolha, segundo o documento judicial, levou em consideração não apenas relatórios médicos, mas também a relação de confiança já existente entre pai e filho. Inclusive, esse vínculo não é recente. Já havia anteriormente uma autorização formal que permitia ao filho atuar em nome do ex-presidente em determinadas situações, o que reforçou a decisão da Justiça. Mas agora eu te pergunto: você já parou para pensar como situações assim mexem com uma família inteira? Não é só uma questão legal, é emocional, é humano, é difícil de aceitar. Casos como esse mostram uma realidade que muitas famílias enfrentam em silêncio: o avanço de doenças que afetam a memória, a autonomia e a identidade de quem a gente ama. E quando chega esse momento, decisões difíceis precisam ser tomadas, sempre pensando no cuidado e na dignidade da pessoa. Nas redes sociais, o assunto gerou comoção. Muitos internautas demonstraram respeito pela trajetória do ex-presidente e solidariedade à família. Outros aproveitaram para destacar a importância de falar mais sobre o Alzheimer e seus impactos. E você, já viveu algo parecido na sua família? Acha que essas decisões deveriam ser mais debatidas abertamente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse é um assunto que toca muita gente, e falar sobre isso também é uma forma de acolher quem está passando por momentos assim. O cantor Roberto Carlos voltou a ser o centro das atenções ao celebrar mais um ano de vida, cercado de carinho, mensagens e homenagens de grandes nomes da música e da televisão. Reconhecido como um dos maiores ícones da história da música brasileira, ele segue sendo uma referência que atravessa gerações. Com uma carreira marcada por sucessos inesquecíveis, o artista construiu um legado que vai muito além das canções românticas. Desde os tempos da Jovem Guarda até os especiais de fim de ano que viraram tradição, Roberto Carlos se consolidou como uma das vozes mais importantes do país, com milhões de discos vendidos e uma legião fiel de fãs. E não faltaram mensagens especiais. O cantor Fábio Júnior compartilhou um momento ao lado do rei e desejou bênçãos e proteção. Já Maria Bethânia relembrou uma apresentação marcante em que os dois dividiram o palco, destacando carinho e admiração. Outros grandes nomes também fizeram questão de se manifestar. Gilberto Gil recordou momentos especiais vividos ao lado do artista, enquanto Caetano Veloso enviou votos de felicidade. A apresentadora Regina Casé também deixou sua mensagem carinhosa. E não parou por aí. Artistas como Zeca Pagodinho, Mara Maravilha e Eri Johnson também celebraram a data, mostrando o quanto Roberto Carlos é querido dentro e fora dos palcos. Para completar a comemoração, o cantor preparou um momento especial em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, onde realizou uma apresentação para o público que o acompanha há décadas. Um gesto simbólico que reforça suas raízes e a conexão com sua história. Agora me diz: qual música do Roberto Carlos mais marcou a sua vida? Você também cresceu ouvindo os clássicos dele ou conheceu depois? Comenta aqui. Porque falar do rei é sempre falar de memória, emoção e história viva da música brasileira. Uma notícia triste abalou o mundo do esporte e deixou muitos em choque. A atleta brasileira Mara Flávia perdeu a vida durante uma competição de alto nível nos Estados Unidos, enquanto participava de uma etapa do Iroma. Ela estava na fase inicial da prova, a natação, considerada uma das partes mais desafiadoras do triatlo. O percurso acontece em águas abertas, exigindo preparo físico extremo e resistência mental. Foi justamente nesse momento que ocorreu a fatalidade, surpreendendo atletas e espectadores que acompanhavam a competição. A organização do evento se manifestou lamentando profundamente o ocorrido e prestando solidariedade à família e aos amigos. Equipes de resgate agiram rapidamente para prestar atendimento, mas, infelizmente, não foi possível evitar o pior. A prova de natação, com cerca de 3,8 quilômetros de extensão, acontece em um lago bastante conhecido por receber esse tipo de competição. A água,
com temperatura considerada adequada para a prática esportiva, normalmente não representa risco elevado, o que torna tudo ainda mais inesperado e difícil de compreender. Mara não era apenas uma atleta. Formada em jornalismo e marketing, ela também compartilhava nas redes sociais sua rotina, treinos e conquistas, inspirando milhares de pessoas com sua dedicação ao esporte. Com mais de 50 mil seguidores, mostrava que disciplina e paixão caminham juntas quando se trata de superar limites. E um detalhe chamou a atenção de quem a acompanhava. Em uma de suas últimas publicações, ela refletia sobre como a vida é passageira. Uma mensagem que, diante de tudo o que aconteceu, ganhou um significado ainda mais forte e emocionante. Agora eu quero te perguntar: você já parou para pensar como a vida pode mudar de repente? Como alguém cheio de sonhos, planos e energia pode partir em um momento inesperado? Histórias como essa fazem a gente refletir sobre o valor de cada dia, de cada momento. Deixa aqui sua mensagem de apoio e solidariedade. Às vezes, palavras também são uma forma de abraço.